Boa tarde, presidente, vereador Massa Arruda, que preside essa sessão. Boa tarde a todos os meus pares vereadores, a todos da plenária, a todos que nos assistem pelo canal 98, TV Câmara, a imprensa. Dizer a vocês que voltamos ao mesmo assunto de sempre, e aonde nós vamos debater esse assunto até o final da dupla função, né? Ontem eu estive na rodoviária do centro da cidade e foi relatado a uma reunião agora, há uns 20 minutos atrás, junto a Cetraspetro, que não há dupla função em ônibus de 2 roletas. E eu bati o pé que há dupla função no ônibus de 2 roletas, porque eu estava na rodoviária ontem e eu vi de perto. Tem que botar aqui, né? Então é uma situação ainda agravante, aonde estamos vendo as empresas colocando micro-ônibus para tudo quanto é linha, é onde esses micro-ônibus só funciona só um motorista, é onde esse motorista temos que cobrar, tem que dirigir, tem que prestar atenção no subir e no descer dos passageiros. Se o ônibus tiver uma pessoa idosa em pé ou um deficiente, por lei, é proibido que ele arranque com o ônibus. Um ônibus cheio, ele não vai conseguir ver essa situação, porque ele estará sozinho, sem um cobrador. Desde já sempre relatei que fui rodoviário durante 27 anos, e eu sei a necessidade que tem, a necessidade que o motorista tem de ter um companheiro de serviço dentro do ônibus. É na manobra, é auxiliando o próprio motorista no assento dessas pessoas, porque às vezes nós entramos dentro do ônibus e tivemos que aguardar em pé até que uma das pessoas possa nos ceder um espaço para nós sentarmos, mesmo sabendo que existem lugares demarcados para pessoas com deficiência sentarem. Muitas pessoas não conhecem ou fingem desconhecer que aquele assento ali é prioritário a pessoas com deficiência. Então o motorista só pode arrancar com o ônibus depois que o deficiente estiver sentado ou uma senhora com a criança ao colo, uma senhora gestante. Quando nós falamos na dupla função, falamos sim na empregabilidade, mas falamos muito mais na segurança. Isso acabamos de debater ali, né, vereador Leandro? Sobre essa situação. A empregabilidade, é claro, saber que vamos acabar com aquilo que já não temos na cidade, que é emprego. Foi relatado ali que nós temos um total de 600 cobradores, que para mim foi assustador, vereador, porque nós éramos mais de 800 cobradores. Nós éramos mais de 800 cobradores. E hoje, você está vendo que já diminuiu 200. O que relatam que muitos vão ser aproveitados para dentro da empresa, né? Estamos tirando, mas está sendo aproveitado para dentro da empresa. Em quê? Fazer o quê? 80% do cobrador de ônibus, 80% do cobrador do ônibus, o sonho dele é ser motorista. Por isso, ele está como cobrador, por necessidade,
Mas se vocês forem verificar, eu vou falar para vocês que 80% hoje dos motoristas foram cobradores de ônibus. Foram cobradores de ônibus que passaram a ser motoristas. E assim em diante, porque muitos aposentam, muitos vêm a óbito, muitos estão encostados de NPS, e assim vão dando oportunidade de crescimento dele nas escolinhas da empresa, para que ele se transforme em motorista. Então, como é a situação? Eu fiz uma pequena pergunta em saber como é que o motorista vai colocar uma pessoa com deficiência para dentro do ônibus sozinho. A resposta que eu tive da Cetransperto foi que mesmo ele com o cobrador, o ônibus não pode parar. Um ônibus que é adaptado não pode parar em ladeira. Pergunto eu, quem é o petropolitano que não mora em morro? Todos. Todos. Todo bairro tem uma ladeira, então para que termos ônibus adaptados? Temos que ter calçadas adaptadas. Nós não temos calçadas adaptadas. Nem para pedestre, sem deficiência, faço ideia para nós que temos uma deficiência. Verificamos que você, que hoje sai de casa com um carrinho de bebê, você tem dificuldade de andar nas calçadas de nossa cidade. E você também, que não tem deficiência e não tem carrinho de bebê, você também tem dificuldade de andar nas nossas calçadas daqui da cidade. Primeiro lugar, a responsabilidade das reformas das calçadas são dos proprietários, assim diz a lei. Os proprietários, concorda, vereador? Os proprietários não conseguem reformar suas calçadas. Nós precisamos que essas calçadas estejam reformadas. Aí pergunto eu, a quem é fiscalizar? De quem é a responsabilidade de fiscalizar por o proprietário não ter consertado a sua calçada? Lhe darei uma... Vossa Excelência me permite uma parte? Já numa legislação passada, eu acho que era do prefeito Rubens, nós fizemos uma proposta que o dono da calçada, a casa onde a calçada está em frente, ele é o responsável. Ele recebe uma notificação para consertar. Se em 2 meses ele não o fizer, a Condep ou a prefeitura vai lá e faz e cobra dele através de dumping. Sim. Esse que é o caso. Se não pagar, vai para a dívida ativa do cara. Aí pergunto eu, no centro histórico, de quem seria essa responsabilidade no centro histórico? Dos lojistas? Certamente. Nos pontos de ônibus como Relógio das Flores, onde a rampa não pode abaixar, porque não tem adaptação para que o ônibus possa descer a rampa. Também verificamos que temos os ônibus adaptados, que quantos por cento funciona? Eu já nem sei quantos por cento funciona, porque não tem uma porcentagem de saber. Você tem que sentar na cadeira de roda e ficar no ponto do ônibus esperando saber qual ônibus que está funcionando a rampa. Porque, como eu relatei aqui já em relato, você sai da garagem, você bate o pneu, cobrador, você bota água no carro, cobrador, você olha o letreiro, cobrador, o motorista só chega para marcar o velocímetro e sair com o carro.
viu um problema, relatou ao chefe da garagem, aonde ele simplesmente te relata o seguinte: vai dando umas viagens, que agorinha mesmo eu mando trocar o carro. E você passa o carro para o seu companheiro da parte de trás, da parte da tarde, e ele toca o ônibus assim mesmo, o dia todo. E na audiência pública que nós tivemos aqui nessa casa, sobre acessibilidade e transporte, foi relatado aqui, por próprios deficientes que estavam aqui, que a única maneira dele entrar dentro do ônibus é com apoio do motorista e do cobrador, que no qual não seria a função deles. Mas eu parabenizo a você que é rodoviário, por você ainda ter essa boa vontade de fazer isso, porque muitos apenas param e relatam: olha, eu não estou com a chave, ó, o elevador não está funcionando. Aí nós verificamos que a dupla função, cada dia que passa, você vê que ela está cada vez mais aumentando. Cada vez que você entra no ônibus, você vê que quem cobra passagem a você é o próprio motorista. E eu estou falando da minha situação, já estou terminando, presidente. Estou falando desse caso de 3 anos, eu estou falando desse caso já de 5 anos atrás ou mais. Que quando eu mesmo chegava na garagem de manhã, e quando falava com o motorista assim: olha, você vai pegar nesse carro que tem que cobrar. O motorista falava assim: eu não. Acabou o tempo dele já. Eu não sirvo para ficar cobrando passagem, não. Então, eu estou falando, ó, isso aí, vereador, já vem, ó, há um bom tempo. Se não for pesquisar certinho, de 200 funcionários, já foram mais de uns 500 aí por blá 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 da rua, entendeu? Então, nessa audiência pública que teremos aqui, nós vamos sim discutir, nós vamos encher essa casa convidando vocês que são rodoviários, principalmente vocês que são cobradores, que são os que estão na linha do ceral de perder seu emprego, que você compareça nessa audiência, porque nós vamos até o final para que nós acabamos com essa dupla função, porque é impossível vivermos num país onde não tem emprego e onde nós vamos ter que desempregar mais pessoas, porque se não for aprovado o final da dupla função, no outro dia vocês vão estar tudo já de aviso breve, tudo na rua. Do mais, presidente, muito obrigado. Obrigado à plenária. Roberto Tosta, aquele abraço de sempre. Um grande repórter da Tribuna de Petrópolis, aí sempre presente acompanhando a plenária. Obrigado, vereador Marcelo. Pela ordem, vereador